Meus amigos, que zebra, hein? Podemos começar a considerar isso zebra, sim. A Chapecoense foi derrotada dentro, a tradicional, a super camisa pesada, o time que já tinha conquistado o acesso, segundo o nosso querido cara de estrada mal feita, né? O nosso querido Giovanni Augusto, língua de sogra. A Chapecoense perdeu em casa e se complicou na Série B. Se o Remo se complicou, o Goiás se complicou, imagina a Chapecoense. E eu vou explicar para vocês o porquê. A Chapecoense perdeu de 1-0 para a equipe do Botafogo de Ribeirão. Botafogo de Ribeirão não, né? Para a equipe do América Mineiro. Ô América, como eu amo vocês. Surraram a Mucura pra caramba. Deram 6 pontos pra gente e agora derrotaram a Chapecoense. Vocês têm o meu respeito e o meu carinho, tá, cara? E eu quero conversar aqui com vocês sobre isso, tá? Sobre essa combinação aí que o clube do Remo precisa para conquistar o acesso, hein? O Remo pode conquistar o acesso já nesse jogo contra a equipe do Avaí. Claro, tem que vencer a partida, né? Não adianta fazer cálculo, projeção, se o Remo não ganhar do Avaí. Mas, gente, primeiramente, bora falar sobre o outro jogo. Botafogo de Ribeirão venceu por 1-0 dentro de casa, gol dele, Léo Gamalho, decisivo Léo Gamalho, a equipe do Amazonas por 1-0. O Amazonas está virtualmente rebaixado. Esse resultado rebaixou, inclusive, o Volta Redonda, tá? Então, Botafogo de Ribeirão foi a 41 pontos, está na 15ª colocação, se eu não estou enganado, empurrou a Ferroviária para a zona de rebaixamento. Ferroviária é essa que demitiu o super Claudinei Oliveira, né, Baraca? O super treinador Claudinei Oliveira, nossa, que treinador absurdo, hein? Né? A Ferroviária entrou na zona de rebaixamento e agora o Atlético, Botafogo e Ferroviária vão brigar entre si ali para tentar se manter na Série B do ano que vem, hein? A gente pode ter duas equipes que caíram, né, no ano, aliás, uma equipe que caiu, que subiu no ano passado com o Remo, caindo, que é justamente a Ferroviária, né? O Volta Redonda já foi rebaixado, então a gente pode ter mais uma equipe que caiu no ano, que subiu no ano passado, caindo nesse ano. Gente, vamos falar aqui agora sobre esse jogo da Chapecoense, né? Chapecoense que hoje tinha tudo para encaminhar o seu acesso, tudo. Jogo em casa, Arena Condá lotada, né? O linguarudo do Giovanni Augusto fora, porque se cagou todo, se tremeu todo de medo. Aí disse que estava com uma lesão e fora do jogo. E aí a Chapecoense pipocou dentro de casa. Perdeu por 1-0 para o América Mineiro e se complicou. O clube do Remo permanece na 3ª posição, com um ponto a mais agora que a Chapecoense. Aquele pontinho do clube do Remo contra a equipe do Novo Horizontino foi fundamental, hein? E pode fazer a diferença nessa reta final pra gente. A Chapecoense agora vai enfrentar fora de casa o rebaixado Volta Redonda, mas não pense que vai ser carne assada não. Primeiro que vai ser no Raulino de Oliveira. Campo muito ruim, inclusive o Volta Redonda conhece os atalhos ali. Segundo que com certeza vai rolar a Marinha Branca e Remo pode entrar em contato com o Volta Redonda. Goiás, entre em contato com o Volta Redonda. Porque esse clube sim vale a pena pagar uma mala branca. Sabe por quê? Porque a Chapecoense vai desesperada para esse jogo. Botafogo de Ribeirão vai ter que fazer jogo duro contra o Criciúma, tá? Botafogo de Ribeirão. Caso o clube do Remo vença o Avaí e Criciúma e Chapecoense sejam derrotadas na rodada, essas duas equipes sejam derrotadas na rodada, o clube do Remo estará na Série A do ano que vem. O Remo garante o acesso dele em Florianópolis. Caso eles empatem, por exemplo, aí o Remo vai precisar de um empate em Belém para garantir o seu acesso matematicamente contra o Goiás, tá? O Goiás vai ter que torcer mais do que nunca, né? Vai ter que torcer mais do que nunca para que Chape e Criciúma sejam derrotados nos seus jogos. Porque o Goiás, vencendo o Novo Horizontino, ele fará um jogo de compadre com o Remo. Um Remo já com acesso, sem pretensão nenhuma no campeonato. O Goiás vai fazer um jogo de compadre em Belém, podendo subir em Belém junto com o Remo, que já vai estar comemorando seu acesso em clima de festa. Mas a situação para o Remo ficou um pouco mais clara. Eu vou dar minha opinião sobre isso. Acho muito difícil o clube do Remo subir nesse jogo, nessa rodada agora na 37ª. Por quê?
eu acredito que o Criciúma vai pelo menos empatar com o Botafogo de Ribeirão. E se isso acontecer, né, o Criciúma poderá alcançar o Clube do Remo, caso o Remo perca pro Goiás. Mas o Remo vai precisar apenas de uma vitória para confirmar a sua vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. Querendo ou não, o Remo só depende dele, tá? A gente tá fazendo esses cálculos aí para justamente o Remo subir já no final de semana e a gente comemorar nosso acesso no final de semana. Mas o Clube do Remo tem que vencer o seu jogo, né? Gente, deixa eu falar um pouco sobre o time do Remo, né? Que vem trabalhando aí, inclusive premiação aumentou. A premiação do Remo aumentou. Agora de 5 foi para 8, pelo que foi divulgado aí, inclusive pelo Paulo Fernando, Bad Boy. Inclusive, um abração, Bad Boy. Já me falaram que você assiste alguns dos meus vídeos, acredito que não sejam todos, mas alguns dos meus vídeos. E eu fico muito feliz em ter sua audiência, cara, muito feliz mesmo. Porque você é um cara que eu cresci escutando na crônica, você, Paulo Cacheado, Guilherme Guerreiro, que inclusive eu já tive a honra de trazer aqui nesse canal. Quem sabe um dia a gente não pode fazer uma live, Bad Boy, trocar uma ideia aí também. A rapaziada aqui vai gostar bastante. Você é um cara que, assim como eu, fala o que pensa, não mede esforços para ajudar o futebol paraense. E isso é algo bem bacana que eu acho em você, né? Apesar de, claro, o Bad Boy não ser um cara que eu concordo 100%, mas é um cara que eu respeito muito ele, Abner Luiz, Tomazão, essa galera da crônica esportiva paraense. Bom, ele trouxe a informação, né? O Bad Boy trouxe a informação que a premiação agora é de 8 milhões de reais. Meu amigo, se esses jogadores do Remo, depois do resultado da Chapecoense, depois desse resultado da Chapecoense aí, não derem a vida para ganhar do Avaí, me desculpa, tá? Me desculpa, mas vocês, jogadores do Clube do Remo, deveriam chegar no RH do clube e todos vocês pedirem a rescisão. Porque se vocês não conseguirem dar a vida com o apoio que vocês tiveram da torcida, com 8 milhões entrando na conta de vocês, vocês vão dar a vida como? Me expliquem, como vocês vão correr em campo? Não tem como, né? Tem que correr e ganhar os 2 jogos. Claro que, mano, seria muito lindo a gente subindo já nessa rodada agora. Mas, vencendo o Avaí, a gente encaminha o nosso acesso. Vencendo o Avaí, a gente dispara ali na porcentagem de classificação para a Série A, né? E vamos um jogo, pelo menos, tranquilo, assim, em termos de pontuação. Não vai ser tranquilo jogar dentro de campo contra o Goiás, porque a gente vai ter uma vantagem contra o Goiás. Se a gente chegar contra o Goiás e tendo que empatar o jogo, a gente vai ter uma vantagem sim. E temos que nos aproveitar disso. Temos que jogar com o regulamento debaixo do braço. E é importante muito a gente falar sobre isso. Inclusive, o trabalho vem sendo feito pelo Guto Ferreira, né? O Hernandes e o Caio Vinícius voltando aí pro time titular. É um alento pra gente, porque o Remo sofreu muito esse jogo. Sentiu muito a falta desses 2 jogadores. Muita falta desses 2 jogadores. E é claro, né? É claro que a gente fala muito sobre a volta desses jogadores pro time titular. Porque, gente, existe um Remo com Hernandes e Caio Vinícius e um Remo sem Hernandes e Caio Vinícius. É totalmente diferente. Muita gente reclamava do Caio, mas o Caio ele faz uma função muito interessante no meio de campo do Clube do Remo. Esse meio de campo do Clube do Remo ele flui graças à movimentação do Caio, que a gente não vê, por exemplo, no substituto dele, o Pedro Castro. Não há essa movimentação. O Caio ele pisa na área, ele aparece na defesa para ajudar os zagueiros, ele recebe a bola, ele distribui o jogo, sem contar que ele é um capitão que coordena muito o time dentro de campo. Vocês lembram do Lucas Siqueira em 2020, quando o Remo subiu? Que ele é um cara importantíssimo, principalmente na liderança dentro de campo. O Caio agora, ele faz praticamente aquela função do Siqueira. Ele tem basicamente aquela importância do Siqueira, porque além de dentro de campo o cara ajudar bastante, o Lucas Siqueira nos ajudou muito em 2020, quando a gente subiu da Série C para a Série B, o Caio também faz. Hoje ele faz muito essa função também. É claro que o Caio não é um primor técnico, mas ele é um cara que entrega muito dentro de campo também fisicamente. E o Hernandes, né? O Hernandes, ele é a nossa válvula de escape na bola parada. Ele é um jogador muito inteligente com a bola no pé. Ele consegue achar espaços ali que o Jadson não consegue. Ele tem velocidade, né? Ele tem uma velocidade de raciocínio com a bola que o Jadson acabou perdendo. Inclusive, o Remo tem que trabalhar o Jadson. O Jadson é um ativo do clube. Lembrando, ele tem mais 2 anos de contrato com o Remo.
né? Ele assinou um contrato de 3 anos no final da temporada passada. Então ele é um jogador que pode render um fruto financeiro para o clube do Remo. E aí, vai perder esse cara porque ele está numa má fase? Não. Ele é um ativo do clube. E ele pode nos render, mais uma vez falando, algo financeiramente nos próximos anos, caso a gente recupere o futebol dele, porque o moleque é bom de bola. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E aí, estão entusiasmados? Acreditam que o clube do Remo vai conquistar esse acesso já no final de semana? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, tchau.